Muito bom dia. No programa de hoje nós vamos conversar com a médica pediatra, doutora Marina Amorim. Vamos falar dos 1000 primeiros dias de um bebê. Os dias que definem como essa criança vai se tornar um adolescente e um adulto saudável. Claro que você vai assistir o programa inteiro porque está maravilhoso. Você e os seus filhos merecem. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Mais uma vez, o meu muito obrigada por você abrir as portas da sua casa todos os sábados para receber informações de qualidade sobre saúde para você e para toda a sua família. Hoje nós estamos nos nossos estúdios recebendo a médica pediatra, doutora Marina Amorim, que vai conversar conosco sobre muitos assuntos que certamente vão impactar o seu dia a dia da sua família e vão impactar a forma de você olhar para essa especialidade da medicina. Então, seja muito bem-vinda, doutora Marina, fique à vontade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Catarina, por esse momento, essa oportunidade, né, de a gente falar um pouco sobre a minha especialidade, que eu tanto amo, que sou apaixonada, e fazer disso, né, desse momento, uma forma das famílias aprenderem um pouco também. Então, a gente está aqui para ajudar. Eu agradeço a oportunidade e vamos lá. Vamos começar do começo. Doutora Marina é pediatra, e aí, como pediatra, ela cuida do bebezinho desde o primeiro dia de vida. E eu não sei se você que está em casa sabe, mas existe um tempo na vida do bebê. Os 1000 primeiros dias da vida do ser humano fazem toda a diferença, repercutem toda a vida adulta e a vida idosa, inclusive, dessa pessoa. Qual a importância, doutora Marina, para que, de uma forma simples, as pessoas que estejam em casa entendam a importância do pai, da mãe, estarem alinhados com o médico pediatra, para que nesses 1000 primeiros dias, essa criança, esse bebê, receba os melhores cuidados, para que tenha aí uma vida. A gente fala tanto em longevidade. Longevidade começa desde a gestação, né? Perfeito, exatamente. A gente fala dos 1000 dias, principalmente desde o primeiro dia de concepção. Então, os 1000 dias compreende entre os 270 dias de gravidez, né, os 9 meses de gravidez, e os 2 primeiros anos de vida. Então, desde quando você nem sabia, às vezes, que estava grávida, né, e aquilo já está contando para o desenvolvimento do bebê. Tá? Então, os 1000 dias são essenciais para o desenvolvimento neurológico, afetivo, tá? Então, da imunidade, tudo isso conta, certo? Então, a gente diz que os cuidados desde a gestação, então a gente pega até o obstetra que cuida, mas a gente como pediatra também tem um olhar para isso. Então, no pré-natal, você já conhecer quem é o pediatra que vai cuidar do seu filho, você já levar os exames, já falar sobre todo o seu histórico de vida, isso é importantíssimo. Então, a gente cuida ainda dentro da barriga e nos primeiros 2 anos de vida, que são essenciais para o desenvolvimento do bebê. Então, falar sobre os 1000 dias é falar sobre o futuro mesmo. Quando a gente cuida nesses primeiros 2 anos e na gestação, a gente tem mais chance de ter saúde no futuro. Então, hoje a gente sabe que tem muitas doenças da vida adulta que têm início lá nesse processo. Então, hipertensão, diabetes, inclusive ansiedade, então questões emocionais também, porque refletem tudo que a criança viveu nesse processo, nesse período. Como a doutora Marina bem falou, a importância desde a gestação. Descobriu que está grávida, ou ainda nem descobriu, mas ali já tem uma vida, e essa vida já está alimentada a partir da mãe. Alimentada não só fisiologicamente, Sim. Mas também emocionalmente. Sim. É muito importante que essa mãe esteja cuidando das suas emoções, de tudo que fala, de tudo que sente e de tudo que come. Eu gostaria que a gente falasse agora, porque é uma questão que é doença, a obesidade é doença, e um bebê gordinho já foi muito moda, né? Quanto mais gordo, mais as pessoas, que bebê lindo, que bebê gordinho. E a gente sabe que nesses 1000 dias, inclusive dentro já desse período
gestacional, a importância dessa mãe se preocupar com evitar um problemaço, né? Problema de saúde pública hoje Sim. que a gente enfrenta, que é a obesidade. Então, alimentação, vamos falar um pouco sobre alimentação nesses 1000 primeiros dias? Sim. A gente, quando fala dos 1000 dias, a alimentação ela é fundamental, né? Então, você ter uma alimentação saudável faz com que você tenha muito menos chance de, no futuro, desenvolver essas doenças. Inclusive, isso do bebê gordinho é uma coisa que a gente vê muito no consultório, quando vem as avós junto com as mães, diz, mas ele não está muito magrinho, o pediatra gosta de bebê magrinho, de criança não, magro, desnutrido, lógico, sim. mas o bebê eutrófico, que a gente chama, que é o bebê que é saudável e que tem peso e tamanhos adequados, eles são magros para a vista dos mais idosos. Então, porque antigamente tinha-se muito isso mesmo, de que o bebê precisava ser gordo. Mas a gente sabe que a gordura adquirida nessa fase, então uma alimentação inadequada, rica em açúcar, em carboidratos, em gorduras, é uma coisa que para o futuro impacta muito. Então hoje, por exemplo, a introdução alimentar aos 6 meses, depois de 6 meses de aleitamento materno exclusivo, se for possível, e a gente torce que sim, a gente faz de tudo para que seja. Então, passar 6 meses de aleitamento materno exclusivo e depois de começar a introdução alimentar, na introdução alimentar, a gente deve focar muito em alimentos saudáveis. Então, são alimentos que você descasca e que você dá para a criança, que você prepara com alimentos de verdade, e não com temperos prontos, e não com sal, com açúcar, com comidas industrializadas que você desembale. Então, a gente diz descasque mais do que desembale, né? Então, abrir um pote de um alimento industrializado que foi produzido há vários dias ou meses, com certeza ali tem vários conservantes, né? Então a gente sabe que isso não é saudável. Então, desde a mulher grávida, como a gente bem falou, se alimentar bem para passar para o seu neném alimentos saudáveis, né? Até o bebezinho ao nascer, ao ser amamentado ao seio e depois da introdução alimentar, começar com alimentos realmente saudáveis. Então, são frutas, verduras, legumes, carne, frango, peixe, né? Então, arroz, feijão, é isso que a criança precisa. O básico que funciona, né? Deus é tão sábio que tudo que a gente precisa para viver bem está na natureza. Por isso que ela fala, descasque mais. E o que é que a gente descasca? Banana, fruta, a gente descasca macaxeira, inhame, então descasque, não desembale. Não repita o padrão, né? Se você talvez, né, esteja nos ouvindo nessa manhã de sábado e você já fez mal a você, já está na hora de ir ali, engravidar, parar e saber que tem uma vida totalmente dependente de você e que o futuro dessa criança depende única e exclusivamente de você agora. Então, chegou a hora de se conscientizar. E por falar em se conscientizar, a gente conversou sobre um problema de saúde pública, que é a obesidade, é uma doença, e isso tem trazido muita causa-morte, né, hoje em dia. Mas a gente vai falar agora de uma outra questão que é muito importante nesses 1000 primeiros dias, que é um mito de que as pessoas têm, de que a criança não lembra, não tem memória gestacional ou não tem memória nesses primeiros anos de vida. Isso é mito, né, doutora Marina? Totalmente E é importante mito. que a gente fale e que você, como autoridade no assunto, fale para conscientizar essas mamães de que tudo que a criança sente, pensa, experiencia, fica gravado no HD, ó. Fica gravado aí na mente inconsciente, e essa mente inconsciente faz a gestão, ou boa ou má gestão, das emoções dessa criança que vai se tornar um adolescente, depois um adulto, depois um idoso, que pode trazer uma outra gama de problemas, né? Ansiedade, depressão e tantas outras coisas que a gente entende dentro desse espectro de saúde mental. Então, qual a importância disso? Exatamente, Catarina. Então, os 1000 dias, ele não é só sobre alimentação. A gente fala muito sobre vida saudável, né? Então, não é só comer. A gente precisa dormir bem, a gente precisa ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, a gente precisa se dedicar a isso. E isso é como família, não necessariamente pai e mãe, né? Às vezes, a gente sabe
que nem sempre você vai conseguir ter tempo, mas quem fique com seu filho tenha tempo de qualidade com ele. Então, entrar em contato com a natureza, dormir bem, brincar, desenvolver, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do mito de que a criança não vai lembrar, na verdade, ela pode não ter uma lembrança consciente disso. No entanto, no inconsciente e na formação dela, isso impacta totalmente. Quando a gente percebe que nesses 1000 dias é que a gente forma quem a gente efetivamente é. E a gente vai formando, por exemplo, a nossa personalidade, a gente vai criando os nossos afetos. Então, é importantíssimo que a gente tenha afeto, que a gente tenha dedicação a essa criança, que ela receba amor. E, inclusive, diante de situações, por exemplo, de estresse, de condições de vida mais difíceis, a gente sabe que isso impacta na criança. Então, a criança que passa por sofrimento, às vezes, sofrimentos inevitáveis, por exemplo, uma perda de um familiar muito próximo, de uma mãe, de um pai, né? A gente sabe que isso vai gerar sofrimento, mas se a gente acolhe, se a gente tem o cuidado e a atenção para essa criança, muitas vezes a gente supera esse estresse, né? E a gente consegue tornar essa criança, depois, a gente consegue fazer com que essa criança desenvolva com a parte emocional de forma adequada, né? Então, se a gente tem carinho, afeto, cuidado, atenção, a gente sabe que isso impacta. E entrar em contato com a natureza, o brincar, né? A criança ter tempo de brincar, a criança poder estar livre para aprender e para se desenvolver, isso é importantíssimo. Perfeito. A gente vai precisar chamar um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse tema que é tão importante para você e para a sua família. 1 minuto só e a gente está de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Finalizamos o bloco anterior falando exatamente da necessidade, da importância de a criança ser criança e brincar e participar de tudo aquilo que faz parte do universo infantil, porque isso impacta diretamente no desenvolvimento, não só o desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento neuro. Nós somos um ser biopsicossocial, então, para que nós cresçamos como indivíduo em todas essas áreas, é necessário, desde lá, a criancinha, que os pais se preocupem com isso. Por isso que é uma questão muito importante, doutora Marina. A gente não vive num país que foi educado a planejar-se em todos os aspectos, financeiramente, inclusive, sobretudo, no planejamento familiar, né? O quando engravidar, vamos nos programar, porque se isso acontecesse, aí seria a situação, o ideal. A gente fala do ideal e fala do real, né? O ideal é que as pessoas se planejassem, não, vamos engravidar daqui a 2 anos, e nesses 2 anos eu vou evitar comidas industrializadas, eu vou evitar um nível de estresse alto, eu vou cuidar de mim para poder eu gestar uma criança mais saudável. Isso seria o ideal. Mas, como a gente sabe que a maioria das famílias não consegue esse planejamento,
A gente também não quer trazer peso para você que já está grávida ou para você que já pariu e que está com o seu bebezinho. Aí a gente vai olhar daqui para frente o que é que vocês podem fazer para minimizar e para trazer mais melhoria de vida, de qualidade de vida para essa criança. O desenvolvimento infantil, quando a gente fala em relação ao desenvolvimento das crianças, quais os caminhos que os pais eles devem seguir para que essa criança tenha um desenvolvimento perfeito ou quase que perfeito durante essa etapa de vida? Importante falar sobre isso. A questão do desenvolvimento, a gente como pediatra é o nosso foco, né? Pediatra não é só pesar e medir, não é verdade? Então, muita gente tem essa ideia. Não, eu peso em casa, eu tô vendo que ele tá crescendo, tá perdendo roupa. Mas o desenvolvimento é importantíssimo, tá? E aí, quando a gente fala em desenvolvimento, são detalhes que a gente vai vendo a cada consulta e que a gente vai percebendo. Vocês, como pais, conseguem perceber: ah, esse mês começou a sorrir, ah, no outro mês ela já está conseguindo pegar o pezinho, ah, no outro começou a rolar, ah, ele fica de bruços e de barriga para cima sozinho, ah, ele já consegue se arrastar, consegue pegar um brinquedo e levar para a boca. Então, isso é um contínuo. O desenvolvimento, ele vai acontecendo aos poucos. Então, a gente diz que, como pediatra, a gente tem um olhar que desde o primeiro minutinho que a criança entra na sala, a gente já vai percebendo a postura, como é que tá o tônus do pescoço, como é que tá o olhar da criança para os pais, como é que tá quando os pais falam com a criança, se a criança dirige o olhar para ele ou não. E aí, a cada idade, por isso que é tão lindo, eu acho, de ver, a gente percebe que a cada mês a gente vai acompanhando aquele crescimento e o desenvolvimento de uma forma muito clara para a gente, né? Para a família, às vezes, que vê todo dia, fica angustiado e será que está desenvolvendo bem ou não? Será que está correto? Então, hoje, a gente consegue ter acesso pela internet a tudo. Existem aplicativos de desenvolvimento, mas também você não precisa ficar preocupada que, completou 2 meses, tem que sorrir para mim. Não, mas a gente precisa perceber uma evolução gradual dos sinais, né? E quando a gente faz o acompanhamento adequado, você deve fazer o acompanhamento com seu pediatra, é importante ou questioná-lo ou perguntar que sinais ele já aprendeu, né? Que é que eu devo esperar para esse próximo mês? O que é que eu faço para estimular? Isso é importantíssimo. E aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, que começa fazendo barulhinhos, sorrisos, balbucios, duplicando sílabas, começa a falar mamãe e papai, e aí daí vai desenvolvendo a linguagem, formando palavrinhas e frases, mas também o desenvolvimento emocional. Se aquela criança tem um apego seguro, se aquela criança tem afeto pelos pais, se aquele vínculo está criado de forma adequada, se aquela criança, quando é maiorzinha, chega na recepção do consultório, se interage com outra criança, se chega com um brinquedo, sabe brincar de forma adequada com o brinquedo. Então, tudo isso são coisas que a gente observa nas consultas de puericultura, de acompanhamento, mas que são importantes também de ser observadas em casa. E a gente tem, de forma universal, para todo mundo que nasce no Brasil, a caderneta da criança. A caderneta da criança, que muita gente chama de caderno de vacina, na verdade é a caderneta da criança, tem dados valiosíssimos ali sobre alimentação, sobre aleitamento, sobre desenvolvimento. E aí tudo está lá descrito do que esperar para a sua criança a cada idade, né? A cada mês que se passa. Não só o peso, o tamanho e a vacina. Então funciona como uma espécie de tabela para que os pais sigam a risca ali, estejam estudando e gerando a expectativa, né? Observando o desenvolvimento da criança em casa. Perfeito. É uma tabela, efetivamente, né, que tem uma lista de coisas. Então, em geral, tem 4 a 5 coisas para cada mês ou cada faixa de 3 meses que deve ser esperado. E aí, esse seguir a risca é um detalhe importante. Na verdade, são mais ou menos 3 meses que a gente tem. Então, tem crianças que vão adquirir com 2 meses, 2 meses e meio, tem crianças que vão adquirir com 3 meses. Ou então, por exemplo, rolar. A gente tem criança que com 3, 4 meses já rola e tem crianças que são com 5. Então, aquilo que está naquela faixa de normalidade, tudo bem. Então, se passar dali, é que a gente seria alerta para um atraso. Então, não é que meu filho fez 3 meses, ele precisa rolar, porque o filho da minha amiga fez 3 meses e rolou. Não, porque o meu filho pode rolar com 4 e tá tudo bem, sabe?
para também não trazer nenhuma ansiedade para você, mãe e pai, né? Não é tão arrisca assim, né? Existe uma margem de segurança, como a doutora Marina falou, que você não precisa se preocupar se estiver ali dentro de um acompanhamento. E isso é muito importante também trazer a consciência dos pais da importância de eles estimularem esses bebês em casa. Tirar um tempo para isso, porque a questão tempo hoje a gente não pode deixar de falar. Né? Exatamente. Tem mãe que está com o bebê no carrinho, ou está com o bebê na cama, ou num tapete, mas está olhando o celular. Isso é uma realidade que a gente vê dentro das nossas famílias. Então, vamos responsabilizar, chamar essa consciência de quem está em casa. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Então, é uma negligência parental, né? Quando a gente está com o nosso bebê, com o nosso filho, que naquele momento, naquele tempo que a gente tem. Então, eu passei o dia todo trabalhando, eu cheguei no final do dia em casa, estou cansada, mas eu tenho que ter tempo de qualidade com meu filho. Pode ser 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você tiver. Esteja focado, ligado nele. Então, é um tapete no chão, a criança está ali, interaja, pega um brinquedo, mostre. É uma criança pequenininha, use preto e branco, que é o que ela enxerga melhor. Ah, não, já é maiorzinho, já tem 6, 8 meses. Então, mostre objetos um pouquinho mais distantes para ele tentar chegar àquele objeto. Então, ah, não, já é um bebê que se senta, que se põe em pé. Então, coloque objetos ainda mais distantes, chame a atenção dele, aponte os objetos, mostre uma vaquinha faz mum, o gatinho faz miau. Então, a gente começa a apontar para a criança começar a apontar igual. Então, eu preciso que meu filho aprenda todas as cores em inglês antes dos 2 anos? Não, isso não vai fazer diferença. Mas eu preciso que meu filho saiba apontar o que deseja, que ele saiba que bola é bola, que carrinho é carrinho, que vaca é vaca. E ele vai saber disso se você ler, se você mostrar, se você apresentar o mundo a ele. Então, eu vejo, infelizmente, situações em que, por exemplo, bebês de 3, 4 meses ficam no carrinho ou no bebê conforto assistindo. Então, o assistir pode dar a impressão que está ensinando alguma coisa. Mas a criança aprende na convivência, né? Então, é na interação com outra pessoa e não com uma tela, né? Então, tanto os pais são negligentes quando ficam no celular e deixam a criança brincando sozinha, quanto a gente está sendo negligente quando a gente deixa que uma criança fique ligada numa tela enquanto você está fazendo as coisas de casa, por exemplo. Então, eu entendo que a gente tem a necessidade, né, de fazer as nossas coisas, de tomar um banho, de arrumar um almoço, de organizar a casa. Mas por que precisa ser a tela a distração da criança? E não objetos, brinquedos de encaixe, livrinhos, massinha de modelados maiores, lápis e papel para riscar. Então, antigamente, quando vocês pais eram crianças, provavelmente as telas não eram tão presentes como hoje em dia. Então, a gente foi criado sem tanta tela. Tinha televisão na minha casa, mas a programação infantil era um tempinho pequenininho durante um pedaço da manhã e pronto. E aí, o resto do tempo, você tinha que brincar, né? Então, o brincar é importantíssimo para o desenvolvimento, desde o bebezinho. Então, a tela interfere demais no desenvolvimento. Então, como pediatra, na consulta, a gente diz, agora, nesse mês, você deve esperar, você deve fazer tal movimento, você deve fazer tal estímulo. E desde o comecinho eu sempre digo, leia, cante, sorri, olhe nos olhos do seu filho. Tem, inclusive, na minha receita, no finalzinho, assim, o que fazer nesse mês? E aí, o ler, sorrir, cantar e olhar nos olhos são coisas, né, que estão lá todo mês, tá? É importantíssimo para a criança. O contato com pessoas. Não sou eu estou de plantão, eu estou trabalhando. Quem fica com seu filho? Conscientize que a pessoa que vai ficar com seu filho, brinque com ela, né? Brinque com seu filho, mostre os objetos, aponte, brinque junto, né? Leia. Então, quanto mais se lê para a criança, mais palavras a criança fala, por exemplo, a gente sabe disso. Então, é importantíssimo a dedicação, né? Para o desenvolvimento, pensar nisso para o futuro. Pensar para o futuro. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e nesse bloco a gente vai falar de algo muito pontual e importante, que são as doenças nesse período da infância. Doenças mais comuns como febre, tosse, vômito e viroses. Nós ainda estamos no mês de julho, ainda estamos num mês em que a temperatura é diferente e que essas viroses elas têm uma repercussão importante. E aí, doutora Marina, é importante a gente estar falando sobre isso. Por que é que as crianças elas estão mais suscetíveis a esse tipo de doença, a esse tipo de virose, por exemplo? E aí você ficar livre para entrar também já em vômito, nos sinais de alerta, né, que os pais precisam ter, porque a gente se preocupa, a gente sabe que a gente tem uma mentalidade ainda, infelizmente, da automedicação. Então, se você faz isso com você, faça só com você. Não faça com a sua criança. Doutora Marina, por favor, conscientize esses pais que estão nos assistindo, esses avós, esses tios que cuidam, muitas vezes são tios, são parentes, babás que estão assistindo. Não se restringe ao cuidado do pai e mãe, mas a toda essa rede de apoio que cuida desse bebê, dessa criança, nesses primeiros 1000 dias. Importantíssimo. Então, nessa fase, a gente sabe que o sistema imunológico ainda está desenvolvendo. Isso é natural. A gente não nasce com o sistema imunológico pronto. A gente diz que até os 7 anos a gente tem um desenvolvimento, né, gradual do sistema imunológico, mas nos primeiros 2 anos, principalmente, ele está ainda imaturo, né? E aí, por conta disso, a gente está mais suscetível a pegar, né, situações, quadros virais, que a gente chama de virose, mas cada um tem um agente. Então, um resfriado, né, uma gastroenterite viral, todos esses são viroses que acontecem, né, e que os pais nem gostam muito desse nome, mas são causas virais. Então, no geral, a gente chama assim. Então, acaba sendo mais frequente pelo sistema imunológico em si, mas pelo fato da criança pequenininha, ela não ter ainda a noção de, por exemplo, não botar um objeto na boca. Então, vai para uma creche, vai para uma escolinha, entra em contato com outras crianças que estão, por exemplo, resfriados, adoecidos, e vai passar, porque pegou um brinquedo, botou na mão, mas aí tinha botado a mão na boca. Então, a transmissão, ela passa a ser mais intensa porque eles são pequenininhos e não têm ainda a noção de lavar a mão, por exemplo, de higienizar. E nós, como família e como cuidadores, por exemplo, ao chegarmos em casa do trabalho, a gente pode não estar doente, mas a gente pode transmitir. Então, sempre que chegue do trabalho, você lave sua mão, tome banho, tire a roupa que você saiu da rua, né? Para poder você tocar no seu filho pequenininho, porque ele corre risco de pegar alguma coisa pelo fato de você estar num ambiente externo. Então, tanto o fato de irem para a creche, para a escola,
como o fato de entrar em contato com outras pessoas. Então, visitas, às vezes, que vão na sua casa conhecer seu bebê recém-nascido, que a gente, como pediatra, eu até digo, pode dizer que foi a pediatra que foi chata e disse que não precisa, eu prefiro eu ser a culpada. Assim, diga que a pediatra disse que não pode receber visita. Então, em geral, os bebês muito pequenos, primeiro que eles nem entendem, né? E a família ainda está naquele processo de adaptação em casa, de amamentação, de dormir pouco, e aí chega uma visita e que às vezes nem vai lhe ajudar. Então eu digo, se for uma visita para fazer seu almoço, para cuidar do seu bebê enquanto você toma um banho, enquanto você dá um cochilo, tudo bem. Mas se for uma visita que vai lá só para conversar, para pegar receber na mão, a lembrancinha e tirar uma foto para postar. Isso, e pegar uma mão e dar um beijo na mão do seu bebê, aí essa visita eu acho que ela está dispensada. Ela não é bem-vinda. Então, realmente, os 1000 dias a gente fala que eles são cruciais, né, nessa questão da imunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa dizer que essa criança tem baixa imunidade. Sim. Que muitas famílias chegam dizendo, eu preciso de um remédio para a imunidade porque ele vive doente. Na verdade, é a imunidade natural do bebê. A gente não precisa medicar para aumentar essa imunidade. Nem tem como a gente fazer isso efetivamente. É diferente de uma criança que a gente suspeite de baixa imunidade. Então, na criança que a gente suspeita, por exemplo, que tem uma doença grave, que precisou internar, que precisou ir para a UTI, que tem otite de repetição, pneumonias de repetição, infecções urinárias de repetição. Então, é diferente de uma criança que tem quadros graves, de uma criança que resfria com frequência, né? Então, a gente saber diferenciar o que são quadros graves, que precisam de alerta, que precisam de atenção do pediatra que acompanha para pensar, será que essa imunidade é ainda menor? Né? E aí a gente fazer exame para isso, ou não, são quadros comuns de bebê mesmo, de criança pequena, que entra em contato com outras crianças e que adoece com frequência. Doutora Marina, para que quem está em casa fique bem esclarecido, quais esses sintomas que os pais podem observar, esses primeiros sintomas, para que eles possam observar e dizer, opa, a partir daqui eu já devo procurar ajuda? Certo, ótimo. Então, a gente diz que quando a gente tem uma tosse persistente, quando a gente tem uma febre que dure mais de 48, 72 horas, quando a gente tem uma criança que mesmo quando a febre baixa, tá muito sonolento, muito molinho, uma criança que não aceita beber água, nem comer nada. Então, essas crianças, elas teriam um alerta para a gente pensar em levar numa urgência ou marcar uma consulta, né, de encaixe, qualquer coisa do tipo, para que seja avaliado. Então, pontualmente, de forma aguda, para aquele quadro agudo, seria pensar isso. No entanto, se for pensar na recorrência, né, então, crianças que adoecem com frequência, que precisam ir para a urgência com frequência, que precisam fazer internamento ou procedimentos mais invasivos, ou uso de antibiótico terapia, né, de forma frequente, aí essas crianças teriam um alerta para a imunidade. Tem um jargão que diz que febre não é doença. Febre é o aviso de que tem algo desorganizado no ser, né? Isso é verdade? Isso, exatamente. Aí me diga uma coisa, quando esses pais vão observar essa febre e, mais uma vez, né? Quando aquela febre é normal e quando ela passa a não ser mais normal e passa a ser o sinal de alerta? Pronto. A febre é um sinal, né? Na verdade, é um sinal para a gente de que algo no nosso corpo está respondendo a uma inflamação ou uma infecção. Então, ela ajuda o nosso corpo a combater vírus e bactérias, né? O nosso corpo, de forma inteligente, aumenta a temperatura porque as bactérias tendem a morrer diante de uma temperatura mais alta. Os vírus tendem a não se replicar tanto diante de uma temperatura mais alta. Então, é uma resposta positiva do nosso corpo. No entanto, a temperatura muito alta também faz mal para a gente. Então, a gente se sente mais mole, a gente se sente mais enfraquecido, a gente fica mais hipoativo. E, claro, a gente acaba medicando a criança. É alerta para a gente quando a gente percebe que aquela febre alta não cede com medicação, né? Então, eu faço um remédio de dose adequada, tudo direitinho, com orientação, e a temperatura não baixa de jeito nenhum. Passar 1, 2, 3 horas, aquela temperatura não baixa. Então, isso é um alerta de uma febre que não baixa, né, nem com medicação. Mas a febre que baixa, a criança fica ativa, está brincando, está se alimentando, bebendo água, e daqui 6 horas, quando o efeito do remédio passou, a febre volta, essa febre é uma febre esperada. Enquanto ele estiver combatendo aquele quadro,
ele vai ficar subindo e descendo, né? É uma resposta do nosso corpo, o remédio para o efeito, a febre volta. Ah, passou de 48 horas com essa febre que vai e vem, 72 horas, e essa criança ainda não melhorou, então esse quadro precisa ser avaliado. Ou, naquele caso que eu falei, que mesmo quando a febre passa, a criança continua muito molinha. Então, se ela está muito molinha, é um sinal para a gente de que talvez ela esteja um pouco mais grave, né? Ou se a criança tem um desconforto, falta de ar, né? Uma dificuldade para respirar, e aí a gente precisa ir para a urgência efetivamente. Perfeito. Falando agora das viroses, tem alguma forma de prevenir? Você que está em casa já deve estar angustiado, porque eu vejo isso é recorrente, né? As mães já sem aguentar. O menino não vou nem mandar mais para a escola, porque vai para a escola, volta doente, volta com virose. Tem alguma forma de evitar os pais que estão nos assistindo, todos os que fazem o cuidado com essa criança, né? Na verdade. Tem alguma forma de se evitar ou pelo menos minimizar? Pronto. A gente, na verdade, a gente tem um pilar, assim, que a gente diz, né? A alimentação saudável, né? O cuidado dentro de casa com higiene, com, por exemplo, a higiene do nariz, a higiene das mãos, né? Dos objetos que usa, né? Então, isso aí é importantíssimo. Evitar contatos com pessoas doentes. Evitar exposição ao fumo, por exemplo, ao cigarro. Então, a gente sabe que a criança que é exposta ao cigarro é uma criança que ela está mais suscetível, ela tem mais alterações de via aérea superior. E aí, assim, quando você se alimenta bem, quando você já faz tudo isso, tem todos os cuidados, mas a criança vai para a escola, vai para a creche, vai entrar em contato com outras crianças, conscientizar os outros pais de que se os outros estiverem doentes, que não mandem. Então, a gente faz esse trabalho, assim, de formiguinha, de quando o meu filho está doente, eu não mando. Então, que o outro também não mande, que a escola não aceite, que a creche não aceite a criança doente, para que não transmita para todo mundo. Né? Então, manter cartão de vacina atualizado, né? Ter esse cuidado é importantíssimo. Mas a gente sabe que é quase impossível que a gente tenha uma criança que complete 2 anos sem nunca ter adoecido. É verdade. Né? E é necessário até que adoeça. Que adoeça, para que o corpo ele crie imunidade, né? Imunidade isso. Também vem adquirida. A partir daí. Isso. E a gente fala que a gente tem uma média de 8 a 12 vezes no ano. Então, é como se quase todo mês a criança adoecesse de alguma forma. É um resfriado uma vez, é uma diarreia de outra vez, é um vômito de outra vez, é um resfriado de novo. Então, esses pequenos adoecimentos, que por mais que a gente diga pequeno, na verdade é um transtorno dentro de casa, né? A criança que fica com o nariz entupido, por exemplo, não dorme bem, não come bem. Mas aquilo passa, tem aquele tempo e passa. Se nos intervalos entre as doenças, ela está bem, ela se alimenta bem, ela cresce, ela desenvolve, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso, né? Então, o sufoco passa, daqui a pouco, no mês que vem de novo, mas a gente tá aqui também para apoiar nesse processo. E aí, lembrando uma coisa que você falou, a respeito da automedicação, é perigosíssimo, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Existem diversas medicações que são proibidas e que são muito utilizadas. Às vezes chega, não, eu já estou usando, não vou nem falar nomes, mas tal medicação para tosse, tal xaropes. Xaropes em geral, né, não são indicados para crianças pequenininhas, porque eles não sabem expectorar, não sabem botar para fora. Então, é até perigoso, né? É perigoso, então a gente não usa. Da mesma forma, antibióticos. Então, antibióticos a gente só usa realmente quando tem infecção bacteriana, porque eles são para combater bactérias. E a maioria dos quadros são virais, então ele não vai ter efeito algum. Pelo contrário, vai ter muito mais efeito colateral e, inclusive, risco de, no dia que ele precisar, não funcionar, porque já vai ter resistência bacteriana. Então, a gente sabe que é contraindicado, né, a gente usar antibiótico assim, sem ter prescrição médica. Né? Não deveria nem ser vendido, na verdade, mas a gente sabe que as pessoas conseguem, né? Às vezes o irmão mais velho já usou, usou para uma tosse, vai usar, vai servir para isso. Não. Então, tosse é um sintoma que depende, pode ser o nariz entupido que dá tosse, pode ser o nariz que pinga para a garganta que dá tosse, pode ser um refluxo que dá tosse, pode ser uma bronquite, um asma, uma pneumonia. Então, tem muita coisa que pode dar tosse. Então, não existe xarope de tosse. Né? Então, tem que ir no médico mesmo, tem que ser avaliado, tem que ser examinado para indicar qual a medicação melhor para aquele caso. E uma coisa que a gente sabe que acontece, não era para acontecer de forma alguma, mas eu vou pedir a doutora Marina para falar, porque eu falando, ela quem tem que falar. Há 4 meses, a mamãe levou a criança para o pediatra e o pediatra prescreveu uma medicação e sobrou. Tratou, cuidou, a criança ficou bem.
4 meses depois, a criança começa a apresentar um quadro muito parecido, parecidíssimo com aquele mesmo quadro. E aí a mamãe lembra, não, foi da mesma forma e sobrou metade do vidro do remédio. Complicado. Mas é isso, é muito comum isso acontecer, Catarina, e é uma pena. Inclusive, as bulas do remédio, elas vêm dizendo, após aberto, né, só pode ser usado por tantos dias. Mas as pessoas nem leem e muitas vezes realmente reutilizam. Então é importante, primeiro, cada medicação tem um tempo de validade, não é só aquela validade que tem do lado de fora, é após aberto. A maioria delas não deve ser consumida depois daquele episódio, né? Então, alguns, por exemplo, antibióticos só dura 7 dias, é muito rápido. E outros, tudo bem, pode durar até 30. São poucas as medicações que duram até 6 meses após aberto. Poucas mesmo. Então, a gente não deve repetir prescrição, porque cada caso é um caso, por mais que seja parecidíssimo. Mesmo que a medicação ainda está válida, tem dizendo lá que vale por 6 meses. Mas mesmo assim, a gente deve, pelo menos, procurar o nosso pediatra e dizer assim, doutora, tá assim, assim, assado. Eu posso usar aquela mesma medicação. Então, peça autorização, questione se pode ser feito. É diferente, claro, de um paracetamol, de uma dipirona, que é uma medicação para febre. Então, você não vai deixar de tratar a febre do seu filho, você vai tratar. Mas esses xaropes, antibiótico, antialérgicos, a gente só usa realmente com orientação, certo? Pronto, está respondido. A gente vai chamar um breve intervalinho, daqui a pouquinho a gente está de volta para mais informações. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência, e nesse bloco a gente vai falar de algo que a gente sempre traz aqui no programa: a importância de você entender, você que está em casa, entender que a medicina ela tem multiprofissionais. As equipes multiprofissionais são um cuidado com a nossa vida e, no programa de hoje em específico, com as nossas crianças. Doutora Marina, em que momentos, desde a gestação até, que a gente está falando muito, né, nesses 1000 primeiros dias, nesses 2 primeiros anos de vida, em que momento vocês lançam mão como pediatra de referir esse paciente para uma outra especialidade? Perfeito, Catarina. Existem diversas situações que a gente faz isso, né? E não significa que a gente não esteja dando conta. Na verdade, cada um tem seu papel e nós deveríamos trabalhar juntos mesmo, né? Então, cada especialidade, ela tem sua função, ela tem seu papel. A gente, como pediatra, é como se a gente fosse o gestor da criança. E aí, algumas crianças vão precisar, por exemplo, de fono, quando são muito pequenininhas, porque tem a língua presa,
Então, Sim. fono e um odonto para poder fazer a cirurgia da linguinha, para fazer estímulos adequados com aquela língua, para fazer uma amamentação adequada. Então, a gente precisa desse ajuda. Na criança pequenininha também, às vezes, a gente percebe que a criança está desenvolvendo e tem uma preferência para um dos lados, a cabecinha, a tronchinha de um dos lados, essa criança não consegue olhar para o outro, então essa criança tem, às vezes a gente sugere que essa criança talvez tenha um torcicolo, que essa criança tenha contraturas musculares, que essa criança precisa de um osteopata, de um fisioterapeuta, a gente encaminha. À medida que essa criança vai crescendo, completou os 6 meses, vai começar a introdução alimentar. Eu normalmente digo, se você puder, se você conseguir, vá para um nutricionista infantil para fazer toda essa orientação. Porque eu sou pediatra, mas eu não vou prescrever um cardápio, por exemplo. Eu vou fazer uma orientação do que você pode e do que você deve fazer, mas é importantíssimo você ter um acompanhamento com o nutricionista, se for possível, né? Então, que vai realmente montar um cardápio equilibrado para o seu bebê. E que vai lhe fazer algumas orientações. Então, completou os 6 meses, vai para o nutricionista. Quando fica maiorzinho, toda criança deve fazer uma avaliação com um oftalmologista para poder ver se o desenvolvimento ocular está normal, se enxerga bem, se tem algum déficit de refração, alguma coisa que precisa, por exemplo, de um óculos já muito pequenininho. Então, a gente vai encaminhar também. Uma criança que tem uma alteração do neurodesenvolvimento, que você percebe, né, ou no comportamento, ou a questão motora, uma alteração, vai para o neurologista. Que os pais, às vezes, não percebem, né? Isso, é algumas muito situações. importante. Hoje em dia, a gente tem aí um índice, números muito aumentados de crianças já diagnosticadas ou para serem diagnosticadas com algum transtorno. E o médico pediatra é quem primeiro vê isso, né? Depois da família, o médico pediatra é quem, na verdade, identifica, normalmente identifica, porque os pais, eles passam por um processo de negação, né? Sim. Então, com o filho de qualquer um pode acontecer, com o meu não, o meu é normal, né? O meu tá ali porque é preguiçoso, ou porque vai falar mais tarde, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque é um menino levado. Mas aí o olhar do pediatra já é treinado para encaminhar, para referir para um neuropsiquiatra, né? Para um psiquiatra infantil, para poder fazer essa investigação, não é isso? Perfeito, exatamente. Quando a gente vai nas consultas, né, de acompanhamento do desenvolvimento, e a gente vai desde o comecinho e acompanha aquela criança, a gente começa a perceber sinais desde muito pequeno. Às vezes, com 9, 10, 11 meses, a criança já deveria olhar, por exemplo, quando é chamado o próprio nome. Então, se você chama Maria e Maria não olha, parece que Maria não é o nome dela, isso já é um alerta para a gente de que, será que essa criança está sendo adequadamente estimulada? Falam o nome dela, então questiona essa família, e aí você vai conversando e vai percebendo outros sinais. Então, sim, a gente serve como um alerta importantíssimo, porque a gente que acompanha, a gente que está ali todo mês, normalmente, e que vê essa criança e que pode sugerir aos pais e fazer a referência para um especialista. E dizer, eu acho que esse desenvolvimento ela já deveria estar adquirido e ela não adquiriu ainda, então eu acho que a gente precisa primeiro estimular, independente do diagnóstico que seja, a gente precisa investigar, para depois chegar a alguma conclusão. Mas a gente até se preocupa, às vezes, com essa coisa do... Cada criança tem seu tempo. Tem, mas é aquela história. Dentro daquela faixa, tem seu tempo. Passou dali, é atraso. Então, quando a gente espera, por exemplo, uma criança de 3 anos que ainda não fala nada, para a gente é um atraso importantíssimo. A criança bebê, né, com menos de 1 ano, já deve conseguir chamar o mamãe e papai. Com 1 ano e 3 meses, já deve falar um mamãe e papai e uma palavrinha. Com 2 anos, ela deve começar a juntar 2 palavras, por exemplo, mamãe água, ou então quer biscoito, ou qualquer coisa do tipo. Ela deve juntar 2 palavras. Se a criança completa 3 anos e ainda não fala nada, então essa criança tem um atraso importante da linguagem. O motivo disso, a gente pode investigar junto com o psiquiatra ou com o neuro. Pode ser até um fono, né? Um otorrino que vai diagnosticar que essa criança tem ali um déficit de audição. Um déficit de audição, certeza, com certeza. Não necessariamente seja algo mais grave. Não. Às vezes é só um déficit ali de audição, né? Um déficit auditivo. Se ele não escuta, como que ela vai falar? Sim. Né? Então, é importantíssimo a gente ter essa visão. E se você faz o acompanhamento direitinho, você não vai esperar os 3 anos para ir atrás. Antes já vai ser percebido e vai ser realmente referenciado para junto a gente fechar um diagnóstico. E a gente sabe também, e você que é mãe sabe,
é que a figura, a pessoa do pediatra termina que ocupa também o espaço no consultório de psicólogo, né? Porque é quem acolhe, é quem está ali numa hora difícil de um diagnóstico, de uma investigação, e a gente sabe que quão importante é, né, doutora Marina, acalmar esses pais numa hora em que você vai vai referir para outro profissional, observar, fazer um exame mais específico, porque para uma mãe e para um pai não é fácil, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não demore, identificando alguns sinais, não demore por um medo seu, por uma negação. Não se permita demorar nesse processo de negação. Continue indo mensalmente no pediatra e peça ajuda. Expresse a sua dor, porque tem esse papel também, né? Sim. Que você vai ali ouvir a mãe e a partir do que você ouviu, porque nem tudo dá para ver numa consulta. Verdade. Né? A mãe é que está ali a maior parte do tempo. Você está uma vez no mês, né? Uma horinha de consulta. Então, para que os pais também eles tragam essas dores, para que você tenha um outro olhar a partir do olhar deles. Sim. A gente diz que os pais são os maiores especialistas nos seus filhos, né? Você é a pessoa que mais acompanha, que mais vê, que mais sabe sobre ele. É para ser, né? É para ser. Que mais sabe sobre ele. Então, às vezes, na consulta, por exemplo, a criança vem dormindo ou está doente e a gente não consegue observar alguns sinais. Isso é verdade, né? Então, os pais, quando trazem a angústia para a gente, que diz assim, doutor, eu comecei a perceber que tal comportamento é inadequado, eu comecei a perceber que ele está fazendo muito tal coisa, né? Então, se você descobre, se você percebe que seu filho está fazendo algo que para você não é esperado, traga essa angústia para a gente. Não tente dar o diagnóstico sozinho também, né? Não tente pensar e você mesmo dar o diagnóstico, nem tratar nada. Nem vá para o Google. Traga para a gente e diga assim, doutor, será que eu tô coisa da minha cabeça ou será que ele realmente está com tal e tal e tal comportamento, né? Então, demonstra essa angústia, a gente tem diversas ferramentas que a gente pode fazer, brincando na consulta, quem é meu paciente sabe que eu brinco com o paciente, que eu sento no chão, se a criança não quer deitar na maca, a gente deita no tapetinho no chão, enfim, a gente dá um jeito. Às vezes eu nem consigo nem pesar e medir, deixa para outra consulta, não tem problema, mas a gente foca no que é necessário a cada consulta. Então, a gente tem diversas ferramentas que a gente usa para poder a gente ver o desenvolvimento da criança. Quando é muito pequenininho, é muito motor, e quando é maiorzinho, tem toda a questão comportamental também, né, envolvida. E aí a gente consegue, na consulta, muitas vezes, a partir da suspeita dos pais, identificar alguns fatores. Existem questionários que a gente faz também, que a gente suspeita, que a partir daquela suspeita a gente encaminha. Então, é importante que, diante de uma angústia, procure um profissional capacitado para lhe ajudar, né, a entender, a descobrir qualquer dificuldade que seu filho venha a ter. E, se for algum diagnóstico, tratar. E, se não for nenhum diagnóstico, estimular para que ele consiga chegar na sua maior capacidade, que isso é o mais importante, né, para nossas crianças. A gente está falando aqui o tempo inteiro, né? E o programa Saúde em Evidência, você que já nos acompanha, sabe que a gente sempre fala dentro da perspectiva do ser humano inserido em qualquer contexto. A gente tanto fala no privado, a gente sempre está falando, né, do consultório da pediatra, mas a gente fala também sobre tudo, porque a gente sabe que a maior parte da população não tem acesso às consultas particulares, mas na rede SUS funciona da mesma forma. É importante, e eu gostaria que você falasse agora, doutora Marina, da importância dessa mãe fazer o acompanhamento com muita seriedade no SUS, lá no postinho, no seu território, no seu bairro, ser acompanhado pelo seu médico, pela equipe, a equipe de enfermagem que faz toda a diferença, o agente comunitário de saúde, que é, meu Deus do céu, eu acho que, para mim, é uma das peças-chave dentro do contexto SUS, e é muito importante a gente estar falando dessa mãe que não vai ter acesso, que não tem acesso ainda ao privado, mas que pode sim ser muito bem assistido, tanto você mãe quanto o seu bebê,
na rede pública. Sim, perfeito. Eu também sou pediatra do SUS, eu também trabalho com a rede do SUS, e aí o que é que acontece? A gente sabe que a puericultura, que é o que eu faço no consultório, ela é feita nas unidades básicas de saúde, com o enfermeiro e o médico da unidade. Não tem um pediatra inserido dentro da unidade, mas todo canto tem a sua referência. Então, a gente tem ambulatórios de pediatria especializados que fazem referência quando, por exemplo, o enfermeiro ou o médico da unidade de saúde identifica qualquer coisa, encaminha para o pediatra, para que o pediatra possa agir também, né? Então, as redes, independente de que cidade for, elas devem ter sua rede de referência para um pediatra também. Mas a puericultura feita pelas unidades de saúde, com o enfermeiro, com o médico da unidade, ela é importantíssima. Então, aquelas consultas mensais que vocês vão, ou a cada 2 meses, dependendo da idade, elas são muito importantes, não só para a vacina, porque muita gente vai no postinho só para vacinar, aí passa para pesar e medir. Mas aquela caderneta que eu falei no comecinho, que deve ser preenchida com o peso e com o tamanho, ela também deve ser preenchida no desenvolvimento, ela deve ser testada tudo, aquele desenvolvimento, para colocar o ok de que a criança adquiriu aquilo. Então, e é o momento de você também questionar e você trazer sua angústia para o enfermeiro, para o médico da unidade de saúde, de que, o meu filho não adquiriu esse marco, eu não consegui perceber a evolução dele do mês passado para esse. O que é que eu faço? Né? E se não for possível resolver ali, que seja encaminhado para o pediatra, por exemplo, de referência da sua cidade, para que ele faça a avaliação um pouco mais completa. Então, em geral, a puericultura ela é feita nas unidades, mas sempre deve ter uma referência para um especialista diante de algo que fuja, né, do esperado para cada idade. Perfeito. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas doutora Marina está no SUS, como ela já disse, está no consultório, está também na Faculdade de Medicina do Sertão. Faculdade de Medicina. Tem mais algum outro canto? Então, eu atendo também no IACEP, que é o SACEP daqui de Arco Verde, que é do estado, né? Sim. Então, eu estou em todos os lugares. Está em todo canto. Mas na internet, que é onde você, telespectador do programa Saúde em Evidência, gosta de procurar o profissional que passa por aqui, como as pessoas lhe acham, lhe encontram na internet? Eu tenho o meu Instagram pessoal, que na verdade deixou de ser pessoal e passou a ser profissional. E aí eu compartilho algumas dicas, algumas coisas sobre a minha rotina, sobre a minha família também. E o meu Instagram é Marina_Amorim, não tem nenhuma coisa a mais. E lá eu, assim, acabo compartilhando um pouquinho do dia a dia como pediatra, como mãe, né? Como mãe também. E estou disponível para qualquer necessidade, em vários ambientes. Aqui em Arco Verde, pelo menos, em vários ambientes. Que bom. Então, você já sabe, vai procurar lá, @Marina_Amorim, e já vai participar aí do dia a dia dela, já vai fazer parte dessa rotina e tirar dúvidas. E certamente lá também tem o link que vai encaminhar você para o WhatsApp da clínica onde ela atende. O meu muito obrigada, mais uma vez, doutora Marina, por você estar aqui conosco hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Virá outras vezes. Nós agradecemos em nome da TVLW. E você que está em casa, recado está dado. No próximo sábado, pontualmente, eu aguardo você.